Capítulo 56 Complicações. O início da masmorra foi muito mais rápido que o normal com um grupo. Mas as coisas começaram a piorar assim que o grupo se aproximou da sala dos subchefes, pois, como sempre, o número de criaturas na primeira evolução aumentou. Esse aumento no número de inimigos destacou todos os problemas existentes, como o fato de Mark não ter muito poder ofensivo, ou Osha não ser capaz de proteger duas pessoas na parte de trás. A situação ficou ainda pior quando Osha deu preferência à proteção de Diana e Mark voltou para proteger Stella. Em outras palavras, Alexander adicionou mais pessoas ao seu time, mas a velocidade com que completaram a masmorra não melhorou muito. Frustrado com a situação, Alexander começou a lançar estocada e varrer sempre que um novo grupo de inimigos aparecia. Porque esses ataques sempre atingiam, mesmo que só um pouco, diversos inimigos. Embora essa tática de ataques abrangentes pareça uma boa solução, lançar a própria energia para fora do corpo aumenta muito o desgaste, pois se está, literalmente, usando a energia que move o corpo. Felizmente para o grupo, este não era um problema tão preocupante para Alexander, que tinha uma grande quantidade de energia e a habilidade especial Conversão de Energias. Mas também não era como se ele tivesse uma quantidade infinita de energia para gastar. O lado bom disso foi que o uso constante dessas habilidades aumentou muito a proficiência de Alexander nelas. O que fez sua habilidade varrer subir de nível. Varrer, iniciante, subiu de nível para varrer, intermediário. Assim que chegaram à frente da sala do subchefe, o grupo parou para descansar e Alexander pensou, finalmente varrer subiu de nível. Mas como eu imaginei, meu aumento de proficiência nela é menor do que em estocada. Apesar dessa disparidade, Alexander não se preocupou muito com isso, pois achou que fazia sentido. Afinal, a lança é principalmente uma arma perfurante. Após o grupo descansar o suficiente para estabilizar a energia e a respiração, Alexander virou-se para Mark e Stella e instruiu: não façam nada contra os subchefes. Apenas observem e tentem aprender. Como assim não façam nada? Perguntou Mark. Não estamos aqui justamente para nos acostumarmos a lutar contra criaturas de segunda evolução? Você tem um ponto, concordou Alexander, para a surpresa da equipe. Mas ele logo completou: o problema é que não estamos habituados a trabalhar em equipe. Basta olhar para o nosso desempenho até agora. Se tentarmos enfrentar uma criatura de segunda evolução assim, mesmo que seja um coelho, é provável que alguém acabe ferido. Ou pior. Explicou Alexander. Mark e Stella entenderam a lógica por trás de suas palavras, mas ainda não se sentiam confortáveis com isso. Não era como se Alexander estivesse insinuando que eles eram descartáveis. Eles próprios estavam se sentindo descartáveis. Normalmente Alexander não se incomodaria com isso, mas como ainda precisava da cooperação deles, ele disse algumas palavras: não se comparem a ninguém. Apenas aceitem que vocês são e concentrem-se naquilo em que vocês se destacam. Vocês devem criar seus próprios caminhos. Alexander não tinha a mínima ideia se eles entenderam o que ele quis dizer, mas suas palavras foram pseudo-intelectuais o suficiente para que parassem de se preocupar em assistir e começassem a refletir. Assim que entraram na sala do subchefe, uma pequena luz sombria começou a brilhar e fez os corpos de Alexander e Osha estremecerem. Sem qualquer hesitação, Osha agarrou Diana pelas roupas e arrastou-a para o lado. Alexander, por sua vez, usou a haste de sua lança para desferir um golpe a leve em Mark e Stella, para lançá-los para longe, antes de pular para o lado. Pouco depois de todos deixarem suas posições originais, uma chama negra subiu do chão e engolfou aquele lugar. O seu poder destrutivo não era grande, mas Alexander sentiu que ela não era tão simples quanto parecia. Sem tempo para especular sobre as propriedades preocupantes do elemento trevas, Alexander rolou pelo chão para se esquivar e se levantou disparando estocada contra o subchefe encapuzado em um hobby. Vendo o ataque vindo em sua direção, o subchefe criou o que parecia ser uma barreira sombria para se proteger. Infelizmente para ele, a barreira não foi tão eficaz e acabou sendo perfurada pelo ataque de Alexander, que o atingiu no estômago. Mas a eficácia do ataque foi muito baixa devido à mitigação da barreira e ao subchefe ser um esqueleto.
Esqueleto feiticeiro, Undyad, segunda evolução. Merda. Essa deveria ser uma masmorras intermediária, normal, pensou Alexander. Por que o seu subchefe está na segunda evolução? Assim que viu Mark e Stella se levantarem do golpe que receberam, Alexander os avisou: tente não defender seus feitiços e apenas desviar. Sinto que há algo mais em seus feitiços. Seu elemento principal deve ser o Trevas. Mark não queria nada mais do que ignorar o que Alexander disse e atacá-lo, pois ele foi o primeiro a ser atingido pela lança e, portanto, foi ele quem sofreu a maior parte do impacto. Mas ele não pôde fazer nada além de levantar o escudo para defender a bola de fogo que o subchefe lançou na sua direção. Alexander tentou aproveitar essa distração para diminuir a distância entre ele e o subchefe, mas o esqueleto feiticeiro foi capaz de lançar o seu feitiço bem rápido e usou algo semelhante a uma pequena levitação para recuar. Sem uma boa linha de frente para controlar o subchefe, Alexander teve que se envolver em um combate de médio alcance muito desvantajoso. A natureza da desvantagem dele era simples: o esqueleto feiticeiro tinha mais feitiços ofensivos Tier 2 do que ele, que só tinha a rajada elemental da água, que, por sua vez, era inviável de usar devido ao seu tempo de canalização. Enquanto Alexander trocava ataques à distância com o subchefe, Mark e Stella começaram a formular seu próprio plano sem que ele percebesse. E assim que Alexander conseguiu acertar um grande varrer vertical, para causar mais dano ao atingir mais ossos, o esqueleto feiticeiro pareceu enfraquecer. Pensando que esta era a sua chance, Mark desembainhou a espada e atacou o subchefe. Mal sabia ele que quanto mais ameaçada uma criatura se sente, mais perigosa ela se torna, pois ela tem cada vez menos a perder. Mark descobriu da maneira mais difícil que o esqueleto feiticeiro não era tão fraco quanto parecia. O que ele estava fazendo era encadeando os feitiços que pretendia usar contra Alexander, por isso ele ficou mais estático. Assim que Mark chegou perto o suficiente, o subchefe ergueu o seu cajado e apontou para ele. Mark, reflexivamente, ergueu o escudo para se defender, mas não conseguiu bloquear o feitiço, pois este não era tangível. O feitiço que o esqueleto feiticeiro usou era especial e fazia parte do conjunto de características únicas do elemento Trevas. Ele era capaz de prender uma pessoa ao prender a sombra da pessoa. Com Mark preso, o subchefe começou a carregar no seu cajado uma energia negra que deu a Alexander uma grande sensação de familiaridade. Parece que não terei que me preocupar com esse idiota. Ele é do tipo que deve morrer cedo, pensou Alexander enquanto corria para acabar com o subchefe que estava carregando sua rajada elemental das trevas. Mas no meio do caminho Alexander sentiu um arrepio percorrer sua espinha e foi forçado a mudar sua trajetória para ficar atrás de Mark enquanto usava uma sucessão de técnicas e feitiços. Campo da água. Bênção de mana. Barreira d'água. Bum! Rugiu a explosão que engoliu o espaço à frente de Alexander. Alexander não precisou pensar muito para saber quem era o responsável por isso. Apenas 3 coisas teriam poder suficiente para acabar com o subchefe e fazer a sala tremer daquele jeito naquele momento. A primeira era sua rajada elemental da água, que nem estava sendo canalizada. A segunda era a rajada elemental das trevas do subchefe, que não havia sido disparado. E a terceira era o feitiço explosivo Tier 1 de Stella, em carga máxima, causando uma reação em cadeia com a rajada elemental das trevas ao eliminar o subchefe. Vendo que tudo saiu a como planejado, Stella ficou feliz por ter conseguido acabar com o subchefe. Mas toda a sua felicidade se transformou em medo quando sentiu um hálito quente tocar suas costas, lhe causando arrepios. Stella não precisou se virar para saber que o hálito quente era de Osha, e menos ainda duvidava que seria atacada em caso de movimentos bruscos, pois podia sentir que Alexander havia entrado em hostilidade aberta contra ela e Mark pelo que eles haviam feito. Vão embora! Rosnou Alexander, ainda contendo a raiva. Sentindo-se chateado com tal comando, Mark, que estava bem graças à ajuda de Alexander, fez ouvidos moucos e Stella mordeu o lábio em frustração, mas também não recuou. Vendo os idiotas que já estavam roubando sua XP colocando-o em risco e se recusando a sair, Alexander perdeu a paciência. Ele então sacou a sua lança e instruiu Osha a flanqueá-los.
Seu objetivo não era claro para os outros, mas eles podiam sentir que suas intenções claramente não eram boas. A situação ficou bem tensa, e Alexander, que estava pronto para atacar, só não os paralisou com veneno paralisante e os deixou por conta própria porque Diana estava pedindo demais e ele não queria arrastá-la para isso. Depois de pegar tudo de valor que sobreviveu à explosão, Alexander avançou novamente. Mas desta vez ele não se importou com o gasto de energia, pois queria garantir que Mark e Stella não seriam mais capazes de matar nem mesmo uma mosca miserável dentro daquela masmorra. Mark e Stella ficaram extremamente frustrados com Alexander sempre roubando as suas criaturas no último momento, principalmente Stella, já que ninguém nunca havia tratado assim antes. Incapazes de fazer qualquer coisa que não beirasse o suicídio para impedir Alexander, eles apenas esperaram até que uma oportunidade aparecesse. Assim que chegaram às portas de uma segunda sala, Stella e Mark ficaram de olho nas oportunidades. Mas assim que eles demonstraram a menor reação, Alexander chutou Mark em cima de Stella, e Ocean reforçou o alerta com uma grande esfera de água, que explodiu na frente deles. Toda essa situação fez a cabeça de Alexander doer. Porque além de ter que enfrentar outro subchefe, ele também teve que aturar esses idiotas mimados. Eu odeio mortos-vivos, pensou Alexander, já exasperado com a situação. Esqueleto guerreiro, Undead, segunda evolução. Alexander odiava ter que lidar com mortos-vivos de alto nível, especialmente do tipo esqueleto, pois sua compatibilidade com essas criaturas era terrível. Sua afinidade mágica com a água e os golpes perfuro-cortantes não são os mais eficazes contra eles. Apesar de suas limitações, Alexander conseguiu se sair bem e derrotou outro subchefe. A luta foi extremamente longa, mas muito recompensadora. Você subiu de nível. Mas devido à interferência da habilidade especial Controle de Atributos, todos os seus aumentos de atributos ao subir de nível foram negados e convertidos em pontos de atributo livre. Mais 50 pontos de atributo livre. Mais um ponto de crescimento. Seu familiar subiu de nível. Seu familiar alcançou o nível máximo da sua raça atual e, como seu mestre, você pode escolher o caminho evolutivo que ele seguirá. Escolha uma das evoluções selecionáveis dentro de 3 dias ou ele vai evoluir de forma aleatória e forçada.